Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para Concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de Informática para o concurso da Polícia Penal da Bahia, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre conceitos básicos de hardware. Se você não assistiu às aulas anteriores ainda, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu preparatório de informática e também provas anteriores da banca FGV, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu no canal e não curtiu o vídeo, o botão de inscrição está abaixo de curtir também. E também você pode fazer uma contribuição financeira aqui no meu canal através da ferramenta Valeu Demais, que também fica abaixo do vídeo. Não esqueça de fazer sua inscrição e também de curtir o vídeo, porque assim você vai me ajudar aqui no crescimento do canal. Eu tenho um grupo do WhatsApp também que você pode participar e o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Nesse grupo eu coloco questões de informática para concurso, coloco também dicas para ser aprovado em concurso público, entre outros assuntos. As inscrições para o concurso começaram dia 17 de junho, né? E vai até o dia 18 de julho. A prova objetiva será no dia 15 de setembro. Nessa aula, eu vou estar falando aqui no tópico 8. Conceito básico de hardware. Nesse assunto, eu vou falar sobre processadores. Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo uma aula minha sobre periféricos de computadores. Esse tópico 8 e 9, eles têm ligação porque fala sobre parte física do computador, tá bom? Então assista também a aula extra, que vai ficar abaixo na descrição do vídeo, sobre periféricos. Esse é o meu preparatório de informática com foco na banca FGV. Ele está em produção, mas uma parte dele já está à venda e você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, vamos falar nessa aula sobre um tema que está ali um item, né, que está ali no edital, que é o processador. O processador, ele também é chamado de Unidade Central de Processamento, UCP ou CPU, que é esse chip que você está vendo aí na tela. Quando nós temos um computador de mesa, em casa assim, esse computador de mesa tem uma torre. O nome dessa torre é gabinete. Dentro da torre, que é o gabinete, nós temos a placa-mãe, também chamada de motherboard, e na placa-mãe é instalado o CPU, que é o processador. Muitas pessoas chamam o gabinete de CPU, mas está errado, tá? Gabinete é a torre, é a caixa metálica. O CPU é o processador, é um chip que é instalado na placa-mãe. Então você que está estudando para concurso público, não chame mais o gabinete de CPU, porque cai em prova e muitos candidatos erram as questões sobre hardware por causa desse entendimento errado que foi popularizado pelas pessoas. Eu mesmo, quando comecei a ouvir os alunos, né, a falar assim, professor, meu CPU está com algum problema, tem que formatar o CPU do meu computador. É errado falar isso, porque não é o CPU que você formata. Primeiro que o CPU nem formata, né? Formata é o HD, né? Aí eles tinham essas falas erradas e eu comecei a ver que caía em prova e eles erravam também, tá bom? Então a gente tem que aprender a forma certa para resolver as questões de concurso. Gabinete é a torre metálica, a caixa metálica, CPU é o processador. Ó, aqui tem um esquema de como funciona o computador. O computador ele funciona com entrada de dados, aí tem o processamento de dados aqui, saída de dados, aí tem aqui também entrada, processamento, saída, e aqui vai ter o armazenamento. Tem dois locais de armazenamento, armazenamento temporário e o permanente, tá? Aqui você pode observar que tem escrito, ó, periféricos de entrada. Alguns tipos de periféricos de entrada, eu coloquei aqui acima, ó, teclado, mouse, scanner. Periféricos de saída, impressora, monitor. Periféricos de armazenamento, HD, SSD, pendrive, CD, entre outros. E aqui é a memória principal, que é a memória RAM e memória ROM, tá? Na aula abaixo que eu botei, né, sobre periféricos, eu vou te ensinar mais sobre esse assunto. Ó, a CPU, ou UCP, é o cérebro do computador.
É nesse local que os processamentos são executados. Ele faz as instruções de um programa de computador executando operações básicas e aritméticas, lógica e entrada e saída de dados. O CPU é formado pelo ULA, que é a unidade lógica aritmética, o C, unidade de controle, e os registradores. O CPU ele tem 3 partes: ULA, o C e os registradores. Tá? Guarda isso. Ele é formado de 3 partes. E o CPU, que é o processador, ele faz os cálculos matemáticos do computador. Quando falar assim, aritmética, é matemática. Ele que calcula ali, o processamento de dados é um cálculo que ele vai fazer ali para que a informação entre no computador, saia do computador ou seja armazenada. Por isso que ele fica no meio. Aqui tem uma configuração de um computador. Sistema. Processador Intel Core i7 CPU. M640, 2.80 GHz. Memória RAM, 8 GB de memória RAM. Sistema operacional 64 bits. Aqui, tem algumas características do processador, né? Intel é o fabricante, tem o fabricante Intel e tem o fabricante AMD, são fabricantes de processadores. O i7 é o modelo do processador. 2.80 GHz aqui no final é a velocidade do processador, que também é chamado de clock. As medidas em GHz, MHz são relacionadas aos processadores. Então todas essas informações aqui são para o processador, tá? Vamos resolver questões da FGV falando sobre processadores e também de outras bancas. Uma questão da FGV. Lá em cima, assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento, ou CPU. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento, ou CPU. Então vamos ler. Letra A. Unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Disco ópticos, disco rígido e drive, scanner, plotter e dispositivos de entrada, memória ROM, memória RAM e cache, mouse, teclado e impressora. Qual item aqui, né? Qual alternativa tem as partes do processador, né? Do CPU? Letra A. Anota aí, O CPU ele é dividido em 3 partes. ULA, que é a unidade lógica aritmética, o C, que é a unidade de controle, e os registradores. Eu não vou me aprofundar nesses temas aqui, que tem muita coisa para você aprender, caso você queira se aprofundar, né, sobre cada parte aqui, só que não é necessário, tá, se aprofundar muito na informática, porque você observa que na questão não está pedindo muito assim que se aprofunde no assunto, só se for para um cargo aí mais de informática, né, assim, mais técnico de informática, analista de sistema, aí você tem que estudar mais. Mas quando é nível médio, só isso aqui já te dá uma base para estudar para CPU, tá bom? No contexto dos componentes usados em computadores desktop, que é computador de mesa, o número de núcleos, a frequência em Hz e o tamanho do cache são parâmetros que caracterizam o porte de. No contexto dos componentes usados em computadores desktop, o número de núcleos, núcleos, são vários núcleos, a frequência em Hz e o cache, que é a memória cache, são parâmetros que caracterizam o porte de quê? Discos rígidos, discos SSD, módulos de memória, pendrives ou processadores? Processadores. Essas palavras aqui, núcleos, hertz, que pode ser o quê? Megahertz, gigahertz. E memória cache, essas 3 palavras estão relacionadas a processadores. Anota aí também. É como se fosse lá. ULA, UC e registradores está relacionado ao processador. Núcleo, hertz, megahertz, gigahertz e cache também está relacionado ao processador. Guardando as palavras-chave, fica mais fácil de resolver algumas questões. Dentre os componentes de um computador, um deles é responsável por executar operações lógicas
e cálculos aritméticos. Assinale a alternativa que contém um componente descrito. Dentre os componentes de um computador, um deles é responsável por executar o quê? Operações lógicas e cálculos aritméticos. Vamos falar cálculo aritmético, é matemática. Qual é o componente do computador que faz os cálculos matemáticos de processamento? O processador. Resposta correta? Letra C. Unidade Central de Processamento, que é o CPU ou o CP. Eu vou deixar uma aula abaixo, como eu já falei no início do vídeo, que eu gravei de outro concurso da FGV, onde eu falo sobre dispositivos computacionais. Nessa aula, eu falo sobre os periféricos do computador. Assista também, que vai te ajudar nos seus estudos. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento, e eu vou disponibilizar para você um material bônus de informática para os seus estudos. É importante você instalar o aplicativo Mercado Pago pelo meu link, e em 7 dias efetuar o pagamento de alguma conta sua para ganhar o desconto e também receber comigo aqui um material de bônus. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial aqui do meu canal e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clica em comunidade, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você praticar. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer 2 cards de 2 aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.